Fala, meu caro, minha cara, tudo bem? Eu espero que sim. Né? Hoje é dia 15/5. Bom, falando aí a respeito aí do que aconteceu ontem, né? São Paulo e Libertad pela Copa Libertadores da América. É incrível, né? Como o gol de um garoto mudou toda, toda a dinâmica dos comentários, né? Toda a dinâmica dos comentários, porque apagou muito, né? Mais uma vez, né? A capacidade técnica de ver o jogo do treinador do São Paulo, né? Tô vendo muita gente elogiar. Eu não vejo motivo nenhum para elogiar, gente. São Paulo não pegou ninguém até agora na Libertadores, não pegou ninguém. Times fracos e uma prova disso foi ontem, né? O São Paulo entrou com um time que eu jamais escalaria, jamais. Se você for analisar, né, sábado, depois de amanhã, né, o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi. O São Paulo está a 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, sei lá, da zona de rebaixamento. O São Paulo não tem ganhado de ninguém. O jogo de ontem não precisava colocar o time titular. Isso não é desculpa. E isso não é ser engenheiro de obra pronta, né? Quando a gente vem falando do Alisson. O Alisson anda muito cansado e jogando mal. Quando você anda cansado, muitas das vezes, né, a sua cabeça quer uma coisa, mas o seu corpo faz outra coisa. O cara é expulso ali em um lance bobo, em um lance imbecil. Ele foi expulso. Eu não culpo muito o Alisson. Eu não culpo, porque ele tá morto, ele tá cansado. Aí muitos vão falar, mas quem ele iria escalar ontem? Quem ele colocaria em campo? Ontem eu entraria em campo sem os principais jogadores. Talvez ali com as capas, dar ritmo de jogo para os caras que ele tá precisando. Ficou um tempo parado. Mas dava muito bem para você entrar em campo ali com uma zaga, com Sabino e Juan Souza. Daria para você entrar com laterais ali. Você poderia até colocar o próprio Mike. Né? Poderia colocar o Mike. Na esquerda, o São Paulo agora só tem o Enzo. E é isso, meu dia. Você não vai usar o Patrick, não? Ah, mas o Patrick é ruim. Cara, põe pra jogar. Porque o São Paulo só tem um lateral hoje. O Enzo. Ele não pode se machucar. E vocês viram ontem como o cara ficou em campo? Morto. Ai, não daria para entrar contra o Libertad com a dupla de volante como Negruti e Bobadilla? Não daria para entrar com essa dupla de volante? Para que correr o risco de perder o Marcos Antônio, cara? O São Paulo tá ferrado sem volante. Para que correr o risco de perder o Alisson? Para quê? Não daria para entrar com meio campo ali? Repito, tem que dar ritmo pro Oscar, né? Com o Oscar fazendo uma dobradinha ali, talvez com o próprio Alves ou com o Rodriguinho, não daria para você fazer isso? Não daria para você fazer isso? E formar uma dupla de ataque ali com Luciano e Rian Francisco? Ou que seja Rian Francisco e Luca, ou Luca e Luciano? Não daria contra o poderoso Libertad do Paraguai? O time vem numa sequência insana, não vem desempenhando bem. Aí perde um jogador aos 16 minutos do primeiro tempo. Joga a partida inteira com um jogador a menos. Se o Grêmio souber usar isso a seu favor, o que teremos no próximo sábado? Mais um empate no Morumbi? É assim, né? Eu vejo alguma ala da imprensa com uma vontade de defender o Zubeldia. Com uma vontade de defender o Zubeldia, que é inacreditável. Inacreditável. Vamos pensar no jogo de ontem. Vocês acham que eles iriam colocar o Luca se o São Paulo não tomasse um gol? Será que estava programado que ele iria colocar o Luca? Porque me parece que ele pensou totalmente o contrário. Que antes do gol do Libertad, ele pensou como ele sempre pensa. Opa, vou me proteger. Eu vou me proteger. Eu vou tirar um atacante, vou colocar um zagueiro, e vou tirar um meia e vou colocar um volante. Me parece que isso estava na cabeça dele.
Agora me parece que o Luca não tava na cabeça dele. Aí depois é fácil vir na coletiva falar, nossa, ele teve 2 treinos na semana e etc. Tá. Depois é fácil vir na coletiva e dizer que o moleque treinou bem. Vê aqui, o Rian não treina? E o Alves parou de treinar porque ontem o Alves não entrou. Ou é por causa que já temos um experiente na posição, ou é por causa que o Oscar voltou. Vamos ver se o Alves vai continuar jogando. Veremos. Porque é o que tudo indica até agora, ele não consegue viver sem os medalhões. Ele não consegue. Aliás, ele mesmo tem frases maravilhosas, como diz, como algumas desse tipo. Eu não mexo nos volantes e não mexo no centroavante. Ele fala isso. Olha, se você tá gostando disso, parabéns para você, cara. Parabéns para você. Se você tá gostando desse desempenho, desse São Paulo, que não conseguiu ganhar no Morumbi de times como Libertad, como Aliança, como Sport, como Fortaleza, tô falando desses times, tudo na fase horrorosa, tá? Que são muito melhores que os times da Libertadores. Como Cruzeiro, ganhou uma só do Santos e passou um sufoco absurdo. Se você tá gostando disso, parabéns para você, cara. Você é um cara muito otimista. Muito otimista. Você já imaginou no cenário de ontem o São Paulo estivesse enfrentando um time minimamente capaz? Minimamente capaz. O que aconteceria? Ele ia colocar quem? Ele iria colocar Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino, Tressoldi. Ele ia colocar tudo que era zagueiro. Porque isso está no DNA dele. Está no DNA dele. Né? Bom, eu não consigo esconder minha insatisfação com esse treinador. Acho que esse treinador é fraco. Ele é medroso, certo? E ele agrada muita gente com a comemoração de ontem. Né? Sai igual um louco lá no campo, pula no colo de um jogador, parecendo um moleque, né? Não vejo treinadores, os maiores treinadores do mundo, eu não vejo com essa atitude, não vejo, certo? Mas ele agrada muita gente com aquela, eu vou ir para campo, eu vou comemorar como se eu fosse um jogador de futebol. Ele agrada muita gente com aquilo ali, pode ter certeza, tá? Agora eu quero saber o que ele faz, né? Eu quero saber o que ele vai fazer agora com o Alves, já que o Oscar está de volta. Quero saber se ainda existe um cara chamado Rian Francisco, que é a principal joia da base do São Paulo. Jogou contra o Ceará e de lá para cá, entrou faltando 10 minutos ali, entrou faltando 5 minutos lá e não entra mais. E falando aqui rapidamente, galera, com o negócio lá do acontecimento no campo, o São Paulo é absolutamente responsável por isso. Absolutamente responsável. Aconteceu dentro de suas instalações. O São Paulo tem que prestar toda assessoria, prestação de serviços, tudo a essa família, certo? O que me parece que já está acontecendo, ainda que tardio, pelo que a gente escuta dos comentários, já está acontecendo. Eu não sei se a questão do hospital Albert Einstein já é uma atitude do São Paulo ou se a família tem convênio, mas o São Paulo não pode ficar aí através de assessores nos canais segmentados dando 30 minutos de explicação. O São Paulo mesmo tem que explicar, não é através de assessores nas redes sociais, né? Que tem blogs por aí. O São Paulo mesmo tem que falar do ocorrido. E, né, inclusive eu falei isso em um canal aí, a galera tem QI, obviamente, né? O QI do brasileiro é média de 82, 83. Tem chimpanzés que tem mais do que isso, a galera não consegue entender, né? Quando a gente comenta, não, o cara não entende, não. Mas eu entendo o QI abaixo de chimpanzé. Isso é uma prova cabal de que o São Paulo tem que mexer no Morumbi. Quem é contra a reforma do Morumbi é contra o São Paulo. Quem é contra a reforma do Morumbi parou no tempo. Essa é uma grande verdade. O São Paulo tem que se reestruturar o quanto antes, certo? Então é isso aí, galera. Curta, se inscreva, compartilhe. E até a próxima. E, esse treinador aí tá tirando nem a paz. Essa aqui é a grande verdade, cara. Olha, uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida na beira de um campo de futebol.